pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso episódio de hoje, já se inscreve no canal porque tem presente pra você, isso mesmo. Todo mundo que assistir esse episódio até o final, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o melhor comentário, vai concorrer a um kit da Kart Panda. O que vem nesse kit, Felipe? Vem um moletom, vem mousepad, vem muito presente pra você, mas antes, pra gente conseguir saber quem foi o vencedor, coloca o seu Instagram depois do comentário, coloca o arroba e o seu Instagram, ou se você não tiver Instagram, coloca o seu e-mail que a gente vai te chamar. Então, as regras são as seguintes, tá na descrição, inclusive, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tá no Spotify, você também participa, tá? Nos comentários desse vídeo aqui do Spotify, você deixa ali embaixo que a gente vai te chamar. Então, para dar a introdução logo pro nosso episódio de hoje, ele é um dos maiores especialistas em temas da Shopify, já faturou mais de 10 milhões de reais. Inclusive, hoje ele vai passar muito insight para nós. Estamos aqui com ele, Guilherme Sabino. Cara, prazerzão ter você Felipe, aqui, mano. Primeira coisa, muito obrigado pelo convite aí. Espero estar agregando com um pouco no meu conhecimento para quem está nos assistindo, beleza? Perfeito, cara. E, mano, antes da gente começar, a gente quer saber quem que é você, cara. Você veio do Rio, nasceu lá, como que começou a tua história antes do mercado digital, como que foi descobrindo toda essa parte da sua vida até chegar no digital? Então vamos lá, sou de Nova Iguaçu, tá? Rio de Janeiro. Vou dar uma breve introdução aqui de como eu iniciei no mercado e um pouquinho antes, e os motivos que me levaram a iniciar no mercado, tá? Então comecei ali a conhecer o marketing digital, tudo que envolve ele, né? Todos os nichos ali em 2020, ali na época da pandemia. E, cara, antes de eu iniciar nessa parte, ver tudo que é marketing digital, eu estava estudando para a ESA, a Escola de Sargento das Armas. Então, pô, acho que foi início de 2020, eu vi que o concurso estava aberto e o meu plano de vida era seguir na carreira militar. Cara, eu só via vídeo disso o dia todo, eu só tinha aquilo na minha mente. Só que eu sempre tinha aquela centelha também, aquele foguinho aceso lá, ele, de eu também quero ganhar grana. Eu também quero dar uma boa condição financeira para minha família, para não deixar eles dependerem de outras pessoas ou enfim. Cara, então comecei a estudar ali para ESA, bem focado, falei com a minha mãe: "Ô mãe, vou fazer esse concurso aqui, não tenho dinheiro para pagar um curso, a senhora consegue me ajudar?" Minha mãe: "Beleza, filha." Ela pagou um curso para mim na época que foi R$ 297 e, cara, comecei a moer o conteúdo, né. Montei minha rotina ali, comecei a estudar, caindo pra dentro, enfim, só via aquilo naquela época. Só que assim, cara, eu parando pra reparar, e eu mesmo pensei comigo, "Pô, será que vale a pena mesmo eu ficar aqui um ano estudando pra passar num concurso, eu entrar nesse concurso, ficar 2 anos ganhando entre 1.400 a 1.600, que é o valor da bolsa, eu acho, né, para depois de 2 anos eu começar a ganhar R$ 4.000, será que isso faz sentido de fato? Sendo que esses 2 anos ou 3 anos, que é um estudando mais 2 se eu passar, eu poderia estar investindo em conhecimento que vai me dar mais dinheiro. Então, cara, foi uma decisão ali que eu não sabia se de fato ia dar certo. A decisão bem difícil, né, pô, vou mergulhar aqui, não sei o que que vai dar, mas vamos para dentro. Então decidi parar de estudar, toda uma rotina que eu tinha de acordar cedo, cara, estudar tal conteúdo em tal dia, final do dia fazer uma revisão ali, parei de fazer aquilo e comecei a moer todo o conteúdo de marketing digital. Naquela época, cara, era bem amplo, então assim, eu comecei vendo afiliado, trade, eu passei por todos esses nichos. Tanto que, ali no meio de 2020, junho, julho, eu cheguei a criar um site na Wish, porque eu me afiliei a um produto numa plataforma e coloquei para pegar meu link de afiliado, né, e colocar nessa minha página de vendas. Comecei a jogar nos grupos Facebook, de Marketplace, enfim, não deu certo. Então, cara, eu parti pro próximo. Aí eu vi uma galera tendo resultado com trade, só que eu não conhecia. Aquela época de opções binárias, o pessoal postando aquele resultado. Tipo, tu conhece, vocês sabem como é que são. Cara, aquilo ali é uma farsa e eles vendem um sonho que você acaba caindo, Ou enfim. aquela, você quer tomar... Tô tomando café da manhã aqui, É. já vou pagar com esse trade aqui. E caí nesse mercado também, acho que eu torrei uns R$ 100 ali, que eu investi na plataforma, mas enfim, foi aprendizado também. Eu passei por essas etapas, tá? Daí, eu conheci o dropshipping, cara, não lembro exatamente por quem, mas eu lembro que eu comecei a consumir
vários conteúdos ali no YouTube de jovens de 15, 16 anos que faturavam 100 mil por mês, 400 mil. Só que ainda assim, eu tinha aquela dúvida que acredito que vocês também tenham, vocês que estão nos assistindo. Será que é real? Todo esse faturamento que eles postam de 400 mil por mês, 600 mil, será que isso é verdade? Será que daqueles 600 mil que eles faturaram ali, eles conseguem tirar lucro dali? E eu confirmo para vocês que é real. Porque um dia eu fui a pessoa que estava ali do outro lado assistindo esses podcasts aqui. E hoje em dia eu vivo tudo isso. Então, cara, aí eu, tinha dois lados naquela época quando eu comecei a estudar drop, porque eu estava estudando PLR também. Infoproduto no geral. Eu preciso focar em um só dos mercados. E eu via mais jovens do lado do dropshipping tendo mais resultado. Então, vou focar no drop aqui. Daí comecei a moer. Muito conteúdo, muito conteúdo. Tanto que meu pai me dava esporro. Porque, cara, eu ficava na frente do PC o tempo todo. Eu era a última pessoa a dormir e a primeira pessoa a acordar. Eu tinha ansiedade por estudar drop e eu já comecei a alimentar uma confiança de que, cara, vai dar certo no momento. Porque se pessoas conseguem virar com R$ 200 naquela época, hoje em dia é bem mais difícil, R$ 200 em um produto e faturar 400 mil ou até 1 milhão ou mais, eu também consigo. E o motivo por qual eu estava fazendo isso era para, cara, melhorar a condição financeira da minha família, dar uma boa qualidade de vida para eles. Minha mãe é professora, meu pai é pedreiro, nunca nos faltou nada, sempre tive o máximo de conforto, cara, não tenho nada a reclamar, é mais por assim, eu quero proporcionar uma vida melhor para eles. Eu quero pagar viagens para minha mãe, para o meu pai. A casa a gente estava construindo na época ainda, então assim, minha mãe comprou aquele terreno, só que a gente não tinha aquela grana toda para pagar um pedreiro para fazer a casa, e como meu pai é um dos pedreiros mais brabos que a gente conhecia, pegou eu e meu irmão como ajudante. Meu irmão é gêmeo comigo também, só que não se parece nada. Sério? Vocês são gêmeos? Eu sou gêmeo, só que não se parece nada comigo. Daí meu pai pegou eu e meu irmão pra ser ajudante ali com ele e a gente construir a casa. Então, cara, aquela época ali foi entre 2017 a 2019, então a gente acordava bem cedo, porque às 11 horas a gente tinha que parar, porque eu e meu irmão ia pra escola, a gente estudava na parte da tarde. E foi essa rotina por 3 anos ali, 2 anos, a gente metendo marcha com meu pai ali, cara, construímos uma casa muito sinistra. Tem 2 andares, assim, então a casa demorou alguns anos ali para ser construída. Nessa época, a casa ainda estava em construção, acho que o segundo andar não estava pronto. Só que a grana lá em casa estava um pouco apertada. Minha mãe já não estava com mais dinheiro para pagar o material, porque a mão de obra, meu pai já estava ajudando demais, junto comigo, com meu irmão, metendo marcha todos os dias ali. E, cara, eu preciso mudar esse cenário. Eu me vi ele como uma esperança da família. Daí, nessa época, paralelamente à obra lá de casa, meu pai também pegava eu e meu irmão por outras obras que ele pegava na rua, até para ajudar em casa com o dinheiro. Então, meu pai levava eu e meu irmão como ajudante e eu já ia juntando uma grana ali para testar no drop, que era um pequeno caixa. Então, no final de 2020, eu cheguei a criar uma loja, já comecei todo errado. Eu comecei no nicho de pesca. Naquela época ali não tinha muito conteúdo de curso no YouTube. Então, assim, foi na raça. Eu vi um aulão completo no YouTube de uma pessoa ensinando a criar a loja ali, a rodar um anúncio, e eu comecei no drop dessa forma. Criei a loja ali, eu tinha R$ 400 em caixa, sem R$100, eu acho 90 já foi para Shopify, então diminuiu. E o que eu tinha de alimentado por todo o conteúdo que eu estava assistindo na época. Que a galera falava que, cara, com R$ 200 você consegue começar no mercado, com R$300. E hoje em dia a gente sabe... É bem difícil. Bem complicado e não existe. É um negócio, a gente tem que tratar como um negócio. Então, pelo menos, atualmente, uns 3 mil, 4 mil, no mínimo. No mínimo, tá? Pelo menos. Mas naquela época a gente não tinha muitas pessoas falando dessas pessoas que não é dessa forma. Então, cara, eu tava com R$400 ali, montei a loja, tinha 350 para subir o... R$300 para subir o Ads. Não deu certo. Eu não sabia de todos os processos, então eu dei um passo para trás, pensei comigo, eu preciso estudar mais profundo sobre o mercado, eu preciso entender todos os processos para quando começar de fato, cair pedido ou reclamação de cliente, eu saber resolver. Daí, cara, meu final de ano, Natal, foi estudando.
eu não estava feliz com aquela situação. Eu não tinha motivos para comemorar um final de ano, por exemplo. Então por que eu vou estar comemorando ali? Não faz sentido, sendo que eu tenho muita coisa ainda para conquistar, objetivos que eu coloquei. Então, cara, ano novo ali estudando, primeiro dia de janeiro já estudando, metendo marcha. Estudei por mais 3 ou 4 meses até e esse tempo juntando caixa, tá. Como eu estava no mercado, eu estava me especializando em algumas coisas, que era a personalização de temas. Eu peguei um tema naquela época que eu estava querendo modificar várias coisas. Então, assim, foi na raça mesmo, mexendo em script ali, dando inspecionar, pesquisando no YouTube, porque naquela época não tinha conhecimento sobre isso e no YouTube você pesquisava, não tinha nada, então fui me especializando nisso e com isso eu fui prestando esse serviço de mexer em temas e lojas para estar modificando e eu cobrava ali entre 50 a 80 reais, eu jogava nos grupos de Facebook, cobro aqui entre 50 a 80 e eu personalizo o seu tema e deixo parecido com qualquer outro tema. E fui juntando um pequeno caixa para lá na frente, engatar da forma certa no mercado. E com isso, o pessoal lá em casa estava sempre vendo que eu estava com a cara no PC o tempo todo e, assim, não saía de casa para absolutamente nada, porque eu não estava contente com aquela situação. Eu estava indignado, não por estar naquela situação, porque eu sempre tive conforto, não me faltou nada dentro de casa, mas por assim, não ter grana, mano. Não ter grana e não tá conseguindo ajudar dentro de casa. Então, abdiquei de absolutamente tudo, de sair, de ir pra academia, até aquilo dar certo. E daí o meu pai tava pra receber uma grana, uma rescisão, não lembro sobre o que, mas foi 5 mil reais. E a gente tava na cozinha conversando sobre isso. Daí o cara, investe em mim. Eu só preciso de 2 mil reais. Me ajuda, me dá essa grana e deixa eu investir ela. Ela, não, tá bom, filho. E dito e feito. Depois de 2 semanas ele recebeu esse dinheiro, ele veio falar, filho, vou te dar 2 mil reais. Ele acreditou em mim, minha mãe também confiaram demais. Ele me emprestou não, me deu esses 2 mil reais. Eu, ótimo. Vou estudar mais ainda. Comecei a testar alguns produtos e com isso eu fui torrando aquele caixa, né? Não torrando, eu tava investindo aquele valor. O que a galera pensa sobre isso? Ela tem 3 mil reais, ela torra tudo em ads, testando o produto, ela acha que não valeu de nada. Aquilo foi conhecimento para ela. Ela aprendeu que tal produto, cara, se você testar dessa forma não vai dar certo. Então a gente muda o ângulo. Validando, né? Exatamente, a gente vai validando o tipo de oferta, a descrição do produto, se precisa colocar review ou não, o tipo de criativo. E eu fui entendendo esses padrões. Do primeiro produto que eu testei ao último, a minha estrutura estava muito boa. O que estava faltando era eu acertar na oferta. E foi o que eu acertei no último produto. Pode parecer mentira, mas eu acertei o meu primeiro produto nos últimos 200 reais. Para falar que era os últimos 200 reais, se eu tivesse torrado aqueles 200 e não tivesse dado certo, eu ainda tinha o meu cartão de crédito que tinha 800 reais. Eu falei, cara, se for preciso eu vou torrar isso daqui, eu vou sujar o meu nome, mas eu vou ir até o final e vou continuar até isso dar certo. Então, dos 2 mil que eu tinha, eu testei em torno de 10 a 15 produtos, tá? Foi bastante produto, só que eu não estava acertando a oferta. Acertei a oferta no último produto e o que é a oferta? Cara, a forma como você apresenta o seu produto. Por exemplo, produto de drop. O criativo vai chamar a atenção do cliente, vai gerar aquela curiosidade nele de jogar ele para a página do produto e ali você vai ter que vender o seu produto. Você vai ter que falar os benefícios do seu produto. Não é, por exemplo, um tênis de sola macia. Não. Você vai jogar uma oferta. O que é oferta? Um tênis de sola macia, por exemplo. Um tênis muito confortável que vai acabar com as dores no seu pé. Então é a forma como você joga o benefício, cara, modifica toda uma frase ali, uma headline ou um texto. E eu fui acertando tudo isso. Aquela descrição tava muito perfeita, cara. E começou a sair pedido. Saiu 2 pedidos. Os outros também saiu isso. Não dei tanta bola. No primeiro dia saiu 2, no outro 3. Só que diminuiu no quarto, acho que saiu um só, e eu decidi parar de anunciar. Eu tinha um pouco de caixa ainda, mas eu não tava botando fé. Aí um conhecido meu naquela época, que eu tava trocando ideia com ele, cara, volta a testar esse produto, porque dele, dentre todos os outros, foi o que te deu mais pedido. E o CPA, ele tava pequeno naquela época, só que eu não tinha uma noção
muito técnica sobre ler as métricas, né? Saber exatamente, é, saber exatamente o que fazer e o que não fazer em um determinado tempo. Por exemplo, teve 2 pedidos no primeiro dia, no terceiro 3 e no quarto 1. Só que eu ainda estava no lucro. Só que não tinha ferramenta para calcular tudo aquilo. Eu não soube ler as métricas, então parei de anunciar. Daí esse meu amigo falou, cara, volta a anunciar. Eu voltei. E, cara, começou a decolar. Então começou a sair vários pedidos um atrás do outro, dia por dia. E quando eu vi, eu já estava escalando aquele produto. E isso anunciando pelo Facebook. Só Facebook e Instagram. Sempre eu iniciei por ali. E é doideira, cara, porque há alguns dias atrás você tinha poucos pedidos e no outro você tá tendo 50, 40 pedidos por dia. Então eu vi o meu caixa de R$ 200 começar a virar 1.000. Eu tava pensando dessa forma, já recuperei meus 1.000, então não tô dando prejuízo. Caraca, já recuperei os 2.000 que eu tinha começado. 4.000, 5.000 e só aumentando, eu dei uma respirada, consegui ficar mais tranquilo, entrou mais caixa para eu testar mais produtos. Com esse produto, Felipe, o primeiro produto que eu acertei, eu fiz um caixa de R$ 90 mil. R$ 90 mil de lucro. Pode parecer mentira, alguns podem acreditar ou não, mas naquela época o mercado ele estava bastante favorável pra gente que faz drop, E né? principalmente na época da pandemia ali, era algo que comprar online estava se tornando uma normalidade por conta de ser algo obrigatório quase. Ninguém estava saindo na rua para comprar. A única forma que o pessoal tinha de conseguir mais acessibilidade para fazer compras era online. Só Exatamente. tinha esse meio, né? Exatamente. E, cara, é aquilo. O que as pessoas estavam falando nos podcasts que eu assistia, que de fato acontecia. Elas faturavam 100 mil, tinha 20 ou 30 mil com a margem boa ali de lucro, e aconteceu comigo, pô. Aqueles 90 mil que eu tive de caixa ali, e eu falo isso sem problema nenhum, porque é uma realidade. As pessoas ficam com medo de falar, ou até não falam porque não tem um resultado desse. É, o quanto lucrou ou não. Teve produto que eu lucrei, tive uma margem de lucro de 8%, faturando 150 mil, 200 mil. Isso é normal. Só que nesse produto, a minha margem ela foi muito boa. Porque o produto eu pegava ele a R$ 30 e naquela época era o frete AliSave do AliExpress, então a gente não pagava. Era só o custo do produto. O produto custava R$ 30, eu vendia a 99 uma unidade, 2 unidades a 149, 3 unidades a 189, alguma coisa assim. Mais order bump e upsell. Então, cara, e o meu CPA tava baixo. Eu soube manter a escala e testando várias variações toda hora. Por exemplo, tinha uma campanha que eu tava duplicando a BO eternamente ali todos os dias. E criei uma outra campanha só para testar novos interesses e a escala ela permanecer por mais dias, para não morrer. Eu fiquei escalando esse produto em torno de 2 meses. Aí aconteceu do custo desse produto aumentar, o frete também AliSafe, o AliSave ele tinha acabado, então assim, eu não consegui escalar mais aquele produto por conta do custo do produto. E ninguém mais conseguiu vender esse produto. Esse produto, eu acertei ele com um interesse muito específico. Foi o interesse que fez eu virar aquele produto. Interessidade, né? Eu vi outras pessoas me copiando, subindo aquele produto também. Só que, cara, depois de 3 dias ou 4 dias, eu via que pausava tudo. Porque não acertava o público. Daí o que aconteceu também? Eu comecei a testar esse produto e a escalar com o meu perfil. O meu perfil tomou bloco. Naquela época o Facebook ele tava um pouquinho rigoroso. Eu não lembro nenhum motivo. Só sei que eu perdi umas 4 contas com esse produto. E não era produto black. Era produto de boa. Caraca. Talvez pela oferta na página do produto que eu fui um pouco mais agressivo. Joguei alguns benefícios a mais. Ou talvez alguma palavra ali que eu utilizei que era não podia. Porque era, cara, nicho de jardim. Era uma enxada para jardim. Então, alguma coisa de afiado, Facebook pode ter entendido errado. E falei o produto para vocês. Era do nicho de jardim e era uma enxada para jardim. Então, eu vi meus concorrentes subir e não consegui. Minha primeira BM, meu Facebook tomou bloco, não consegui anunciar. Daí peguei o da minha mãe, subi na mesma estrutura, mesmo interesse, mesma idade e começou a vender. Da mesma forma, não alterou absolutamente nada. Daí esse também, depois de alguns dias, também tomou bloco. Daí eu peguei o perfil do meu irmão, comecei a anunciar da mesma forma, mesma estrutura, começou a vender novamente. Daí foi até o final da escala. Caraca, mano.
E, tipo, hoje em dia eu vejo que tem muita gente que ainda meio que se submete a comprar ou compra perfil aquecido, né? O que é o perfil aquecido? É aquele perfil que é um perfil real, só que aí a pessoa fica postando coisa pra simular como se fosse de uma pessoa que utiliza de fato o Facebook. E aí a BM fica aquecida, teoricamente. Então, tipo, hoje em dia, muita gente que tá escalando um produto, às vezes, que é de boa, mas precisa de uma oferta mais agressiva, isso torna uma oferta black. Talvez o produto não seja, Sim, mas a oferta muito agressiva, sim. sim. Então, você acha que hoje em dia é mais viável o cara, às vezes, não se prender a essa oferta mais agressiva e comprar perfil mesmo, porque sabe que vai cair? Uhum. Ou você acha que, tipo, primeiro ele pode seguir esses passos e, pô, pega de conhecido, vai pegando até onde der? Ou você acha que, tipo, o melhor de tudo é ele buscar produtos que ele não dependa de ficar fazendo essa contingência? Perfeito, ótima pergunta. Eu vou ma eu vou mais na segunda ideia, de ele pegar um produto, fazer uma oferta mais agressiva ali, até porque, dependendo do caixa dele, pode estar um pouco limitado. Então a gente vai um pouco mais assertivo dessa forma. Pega um produto ali, a gente joga uma oferta um pouco mais agressiva, o Facebook dele vai tomar bloco em algum momento e provavelmente ele tem mãe, tia, irmão, e esses Facebook já são aquecidos, como você falou, porque essas pessoas estão utilizando todos os dias o Facebook. Então a pessoa vai criar, você vai criar ABM nesses perfis, vai aquecer ali com uma curtida na página, com um tráfego para o site bem de boinha, e quando você for anunciar, não vai ser esses perfis farmados que tem uma possibilidade maior de cair. Porque o perfil do seu irmão, por exemplo, que está na mesma rede Wi-Fi de você, é bem difícil de cair assim que você cria uma conta e começa a anunciar. Por exemplo, tá? Então eu recomendo pegar um produto ali, oferta um pouco mais agressiva, seu perfil vai cair, você já tem que ter isso estruturado, né? Eu escutei isso de outras pessoas quando eu já estava escalando, que eu tinha que me preocupar com uma contingência. Naquela época o Facebook estava bem chatinho. Por mais que eu não tivesse total conhecimento do que fazer, do que não fazer, por exemplo, criar uma conta, jogar um tráfego ali, uma curtida para a página para aquecer aquela conta e eu não tomar uma atividade em comum logo de início. Eu não tinha conhecimento disso. Já comecei metendo marcha. Talvez eu tenha tido sorte de não cair logo de cara, mas deu certo. Atualmente, não compro mais perfis farmados, tá? Perfis normais mesmo, que eu compro do pessoal ali do meu bairro, da minha cidade, cara, coloco ali no Antidetect e no Wi-Fi mesmo. Eu não sofro mais com contingência tem um bom tempo, mas eu não rodo tão agressivo de ser agressivo também na descrição, na headline do anúncio. É mais na página do produto, né. E eu tenho uma base boa de perfis que eu fui acumulando com o tempo. E com o caixa me ajudou a fazer muito isso. Então uma dica também pra galera, quando acertar o primeiro produto, cara, não sai gastando com outras coisas, tipo celular, carro, moto, iPhone, É calma. muito comum, muito comum. Muito comum. Já vi, pô, player bom que faturou bastante, tava com caixa maneiro, 250 mil, 200 mil, mas, cara, começar a comprar carro, moto, chegar a ter um caixa de 20 mil, 30 mil, aí começa aquela corrida de novo. O cara volta pro ponto inicial. Então, calma, montou o caixa de vocês, primeiro monta a estrutura de contingência, equipe, muito importante também, monta a sua estrutura de equipe, e quando você tiver com uma constância de estar faturando todos os dias ali melhor, aí sim você pensa em outras, você se dá a liberdade de comprar outras coisas, né, porque você já vai ter uma base, uma estrutura boa. E, mano, até pra uma dúvida mais minha e até focada no nicho que você é mais especialista, que são de temas, né? Uhum. Hoje no Brasil, a gente, pô, mano, a gente vê tanto caso de player que acerta um produto e depois, tipo, uma semana que o cara tá escalando, vai lá e outro cara e copia ele. Ou copia a mesma página da loja, começa a dar golpe com o produto, com a página dele e tudo. Como que você acha que é a melhor forma do cara se proteger, principalmente de uma escala, de um golpista que pegou o site dele e copiou o mesmo produto? E, tipo, até mesmo se ele quer vender outros produtos e estão copiando a loja dele. Tem alguma forma de se proteger disso? Perfeito, tem sim. O que que eu recomendo pro pessoal, tá? Cara, tá escalando um produto ali, tá entrando grana, você já tem que começar a lateralizar loja. Não é conta, não é BM, é loja. Porque o cara pode acabar copiando o seu produto ali, te dar DMCA. Cara, infelizmente, a plataforma que eu espero do nosso site ali, ela caga pro Brasil, não tá nem aí. Ela não verifica se o cara de fato copiou ou não, ela só vai lá e derruba. E um desses casos pode acabar derrubando a sua loja por mais que você não tenha feito nada. Isso acontece. A concorrência ela te copia ali,
ela começa a testar o produto e começa a dar bom, ela pode derrubar a sua loja. Então vocês acertaram um produto, cara, tá com 5 mil, 6 mil de lucro, ou até 4 mil, já cria uma outra loja, você vai jogar esse outro produto nessa outra loja, compra uma outra BM ou pega de um parente seu e começa a anunciar o mesmo produto. Você vai ter 2 lojas rodando o mesmo produto. Você vai estar no mesmo leilão. Por mais que um aqui o CPA esteja bom, aqui pode ficar mediano ou maior. Mas contanto que aqui tenha lucro, você mantém 2 operações. E se no caso dessa operação aqui, um concorrente copiar e dar DMCA, você consegue contra-notificar, mas ainda vai ter essa daqui. Se essa cair, ainda vai ter essa rodando. E daí, o que acontece? O cara te deu DMCA, você tem 2 lojas para dar de volta nele. Faz a mesma coisa. Se você não tem uma condição de pagar uma assessoria jurídica, você tem que jogar com os meios que tem, cara. Então, o cara te copiou ali, primeira coisa, vai receber um e-mail, você vai contra-notificar, vai tentar um contato com aquela pessoa, se não der certo, você vai ter que dar DMCA, vai ter que denunciar ali para Shopify que aquele cara tá te copiando e que não é isso. Porque se o cara continuar fazendo isso, é prejuízo seu, você para de tá rodando e tá lucrando naquele dia, e você só tem uma operação aqui, sendo que pode ter 2. Então, cara, acertou um produto, começa a lateralizar em várias contas também e se protege dessa forma. E um hackzinho também. Isso daqui eu acho que ninguém nunca passou ou pensou nisso. Cara, vamos lá. Tem um engraçadinho te copiando criativo com a logo da sua loja, descrição, absolutamente tudo. E tu, pô, manda mensagem, o cara não dá bola, é ignorantezinho. Cara, cria um Gmail fake com o nome de assessoria. Isso daqui é um hackzinho e pode ajudar alguns que não tem condição de ter assessoria, tá? Você vai criar um Gmailzinho ali, vai no chat GPT, fala para gerar alguns nomes ali, coloca o nome de uma assessoria gerada, coloca uma foto de perfil do e-mail ali de algum advogado mais público que você pode utilizar, tá? Vai no chat GPT e pede para gerar um prompt de notificação e, cara, notifica aquela pessoa. 90% dos casos ele vai botar o rabinho entre as pernas e vai remover. Porque hoje em dia, lojas que me copiam, eu só resolvo na assessoria. Tenho condição de ter uma assessoria jurídica, eu mando lá para eles, ó, estão me copiando aqui, loja me clonou, copiou meu produto com o nome da minha loja na cópia, mando para eles notificam, a loja vai lá e remove. Eu não dou DMCA mais a ninguém. Se uma pessoa me dá DMCA, eu contra-notifico, mando para assessoria, ó, vamos notificar, notificou, pede para ele remover o DMCA e tudo certo. Entendeu? Um hackzinho. Caraca, um puta de um hack, velho. E olha, cara, até pra entrar um pouco nesse assunto, em referente até a Cartpanda, uma coisa que eu vi muita gente fazendo de contingência é usando loja Cartpanda também. O que você pode fazer, você que tá em casa? Você tem a sua loja Shopify com o seu tema, tudo já editado, bonitinho, exporta esse tema e manda para uma loja Cartpanda. Ah, mas e o meu domínio? Você não precisa integrar o seu domínio na loja Cartpanda ainda. Mas se você toma um DMCA para você não ficar parado, leva o seu tráfego para a loja Cartpanda e integra o domínio lá. Para você não perder esse dia ou essa semana tentando resolver esse pepino. Então você consegue ter essa contingência colocando a sua loja Shopify na Cartpanda também, só exportando o tema, sem precisar ficar editando nada. Então, tipo, é uma saída pra galera também. E mano, você é um puta cara, acho que é a maior referência especialista em temas hoje no Brasil. Qual que é o diferencial para o cara ter sucesso num tema dele? Por exemplo, a gente vê muita gente usando Convertex, Warehouse, e tipo, são muitas lojas, a maioria genérica, que usa o mesmo tema, todas parecidas com aquele símbolo colorido lá na headline. Nossa. E cara, qual que é o segredo para a pessoa que tá assistindo e tá ouvindo a gente, para ela conseguir ter sucesso, porque a gente sabe que o tema influencia muito? Sim. O que é o segredo do arroz com feijão para hoje, 2024, a pessoa conseguir ter sucesso até com o tema dela? Eu sou de uma filosofia que eu acredito que 50% da conversão é da loja e 50% da oferta, tá? Então, para o iniciante já começar a se diferenciar, tem alguns temas gratuitos que pode estar ajudando ele. E o que diferencia uma loja das outras lojas é o tema e o design. Alguns temas têm funções desnecessárias que não precisa ter, e alguns outros temas têm funções que precisa ter. Um script de frete, um script de cartão. Para o Merchan, por exemplo, embaixo do botão de comprar agora, um script falando sobre a troca e devolução, um outro falando que o frete é mais rápido. Então, tudo isso influencia na Shopify. Infelizmente, a plataforma que a galera mais cria loja não são temas adaptados para o Brasil. Então, por isso que a gente pega os temas de lá e deixa ele adaptado para o público brasileiro. O que eu recomendo, hoje em dia, a gente tem a ajuda das inteligências artificiais.
para você gerar uma paleta de cores para sua loja, a montar um bom banner para sua loja. Então a cara inicial da sua loja ali é muito importante também. Uma logo bem profissional. Não recomendo colocar aquelas logos que tenha carrinho do lado, sacolinha de compra, porque você vai estar fazendo o que outros 90% dos iniciantes que estão começando no drop estão fazendo e o que outros players de YouTube que tá ensinando essa galera tá fazendo. Então você já começa a se diferenciar dessa forma. Cara, tem muitas referências em plataformas de imagens, geradores de logos, ali você consegue ter uma noção. Você já se diferencia na logo. Banner, não recomendo pegar um banner já completo como template e você só alterar o nome. Dá uma caprichada. Pega em lojas como referência, por exemplo. Você tem que aprender tudo do início. Tem vídeo no YouTube ensinando a mexer nessas ferramentas, você vai perder um tempo. Perder não. Investir, né? Quando eu comecei, eu fiz isso também. Eu aprendi a mexer em Photoshop, aprendi a mexer em programação, aprendi a editar vídeo. A gente que mexe com drop é uma escola muito ampla que você aprende de tudo um pouco. Então, para você montar um banner também, pega uma loja como exemplo que você achou muito bonita. Você não vai copiar exatamente igual, mas você vai fazer parecido, com outras paletas de cores, com uma outra pessoa talvez, com outro texto. A ideia da sua home inicial é, quando o cliente entrar ali, já passar aquela sensação de que, pô, essa loja é profissional. E o design, ele vende também. Tem bastante gente entrando no nosso mercado e todos os dias ela recebe anúncios de lojas. E quando ela entra numa loja que é um tema padrão, o tema de 2018, 2019, desatualizado, que não tem o que é preciso, aquela logo que aquele carinha do YouTube falou para ele criar daquela forma, aquele banner, a pessoa entra em várias lojas dessa forma todos os dias. E quando ela entra em uma loja que tem uma estrutura dessa, que uma logo é bem pensada, tem lógica por trás da logo, o banner, a paleta de cores também, que é muito importante, ela deve conversar com todo o seu design. O que eu recomendo também, vão no chat GPT. Você mesmo consegue montar um prompt para ele te recomendar uma paleta de cores. Por exemplo, estou montando uma loja virtual em tal plataforma, o meu nicho é um nicho genérico que vai abranger vários produtos. Me recomende uma paleta de cores com no máximo 3 cores que vai passar uma sensação de confiança para o meu cliente. Daí ele vai falar as hashtags e você vai tentar incluir na sua loja. Você já se diferencia nessa parte. Daí, o que é mais importante também num tema é a página do produto. A estrutura onde tem o preço, a variante, o botão de compra, porque essa parte, as cores da sua marca devem estar ali também. E ali deve ter o que é necessário para a conversão. Quando você joga um tema limpo, sem um script de frete, sem um script de troca e devolução, sem um script de cartão, por exemplo, você já não quebra algumas objeções de cara. O cliente ele vai ter que entrar na sua política, ele vai ter que entrar nas páginas da sua política para ver tal informação, vai ter que ir no checkout. Então a gente, nessa parte, já quebra algumas objeções com os temas que a gente monta, por exemplo. A não ser que a sua loja seja uma marca gigante, de 1000 influencers anunciando a sua marca, e, cara, você caga pra essa parte, entendeu? Mas acho que o ideal para a pessoa que está começando e não tem tanto caixa, às vezes para isso, não consegue passar tanta humanização para a loja, realmente é ela investir num tema onde realmente já consiga quebrar essas objeções para ela levantar esse caixa já de cada pessoa entrou na página do produto, é o que a maioria das pessoas fazem, né? Faz o tráfego ali pro produto, leva ele para uma landing page ou para a página do produto e ali mesmo já quebrar as objeções para começar a ter mais vendas e começar a ter mais caixa. E até uma dúvida para uma pessoa que tem amigos meus que tem algumas dúvidas assim, por exemplo, e eu vejo muitos grupos de networking tendo esse tipo de dúvida. Quando uma pessoa já vende, já tem a loja dela e tudo mais, por exemplo, a gente vê muita loja nichada. Antes as pessoas falavam, comece com uma loja genérica para você aprender e tudo mais. Hoje já mudou esse conceito. As pessoas começam com uma loja nichada já para passar mais credibilidade, principalmente ter esse diferencial. E eu vejo muita gente que gosta de editar tema. Pô, tem o tema que já tá certinho, já tá editado, já tá redondinho, tá bonitinho, mas, por exemplo, ela tem que editar esse tema, por exemplo, para editar um carrinho lateral da vida. Ela quer colocar em um banner que se mexe em vídeo lá e etc, o caramba 4. E as pessoas não querem mais ter lojas parecidas com o dropshipping. Porque, na verdade, ninguém tem uma loja de dropshipping. Todo mundo tem um e-commerce e o modelo logístico é uma parte que o cliente necessariamente não tem que ficar preocupado. Então, para você hoje, as lojas realmente não podem se parecer com lojas de dropshipping? Então, Felipe, é um pouco nessa ideia. O que eu penso em relação sobre isso é que as lojas não devem se parecer com outras lojas.
Porque quando a gente fala que uma loja não deve se parecer com uma loja de dropshipping, a gente tem que matar os produtos de drop também. Só que, cara, em todas as lojas que a gente entra, a gente consegue conhecer que é uma loja de drop. Em exceção de algumas, que são lojas que montam brand. As lojas compram um produto, tiram outra foto, aí é um outro game. E isso tá virando tendência. Só que é conhecimento, precisa de caixa, é um jogo que lá pra frente, quando o iniciante tiver um caixa maneiro, ele consegue brincar. Mas pra quem tá iniciando, se começar nessa estrutura que eu mencionei, já se diferencia um pouco, e quando ele tiver um caixa, ele investe em um tema pago, porque o tema pago vai dar mais funcionalidades para ele deixar a loja já bem diferente das outras lojas, com a cara da marca dele. A ideia é a loja ficar com a cara da logo dele, da paleta de cores dele, aquele ambiente dele. Se a gente for utilizar marcas gigantes como Nike, Adidas, você vai ver um padrão que elas utilizam alguns botões mais quadrados, porque passa uma confiança, uma sensação de luxo, e isso é inconsciente, tá? Agora, outras lojas que utilizam um botão mais arredondado são lojas genéricas, entende? Então, tudo isso por trás tem um fundamento. E quando a gente aplica isso na nossa loja, já dá uma outra cara. A gente vê muitas lojas, por exemplo, do nicho infantil, eles usam até no próprio nome cantos mais arredondados, botões mais arredondados para gerar a questão da segurança, né? Porque tem muito aquela questão da ponta ou algo retangular que representa uma ameaça, Exato. mas em algumas lojas mais nichadas pode parecer luxo. Exato. Pode associar a isso. E como hoje a pessoa, para você que tá assistindo agora, você já começou no drop, quer acertar seu primeiro produto, mas fica na dúvida. A pessoa que tem o tema lá, tudo redondinho, Uhum. editou tudo, o checkout pra ela, a gente, por exemplo, aqui da Cartpanda, a gente tem um checkout totalmente editável, Uhum. código aberto e tudo mais. Qual que é a importância dela também editar o checkout? A gente vê muita gente que vira até pergunta pra gente, pô, mas eu tenho minha loja editada, mas o checkout é só pra pessoa colocar os dados. Uhum. Primeira etapa ou 3 etapas, tanto faz. Pra você, tem alguma diferença? Tem alguma preferência também? Então vamos lá, o checkout é uma parte muito importante da conversão também. A sua paleta de cores também deve estar no checkout. Porque, cara, o cara clica no botão de comprar agora, ele já é redirecionado para uma outra página. Já gera um pouco de objeção nele. Quando ele é redirecionado para uma outra página, que, cara, tem uma paleta de cores totalmente diferente do que ele já estava vendo na sua loja, aquela sensação que ele estava sentindo com aquela paleta de cores já é outra. Pô, loja verde, a logo de tal forma, por exemplo, as pessoas utilizam logo no Mercado Pago em checkout. Logo de gueto, eu não recomendo. Tem que colocar a logo da sua loja, porque o cara tá saindo da sua loja e para ele sentir que da sua loja pro checkout ainda é sua loja, você deve, com as cores e com a logo da sua loja ali, tá demonstrando isso para ele. Então todo o funil do seu checkout também deve conversar com a sua loja, pro cara sentir que ele não tá saindo de dentro da sua loja. Você utilizou a Cartpanda como exemplo também. Vocês têm o de 1 etapa e o de 3 etapas. Isso também é muito importante porque depende do público. Tem público, a gente sabe que ele funciona melhor com o de primeira etapa, tá? E com o de terceira etapa, por exemplo. Públicos mais novos, 18 a 25, 18 a 30, o checkout de 1 etapa, por exemplo, que aparece todas as informações, funciona melhor para esse público. Já o público mais velho, que ele pensa um pouco mais devagar, tem que jogar menos informações para ele, é o de 3 etapas. Porque primeiro vai aparecer para ele preencher o nome, o e-mail, o CPF e o número, beleza. Ele vai preencher com calma. Vai aparecer a parte de colocar as informações de entrega. É mais intuitivo e mais fácil para esse público preencher do que a gente jogar um de 1 etapa com várias informações para uma pessoa mais velha de 55, 50 a mais já pensar que ela tem que assimilar aquela quantidade de informação. Então, assim, isso também são testes e testes de lojas, eu entrando todos os dias ali para reparar esse padrão, né? E testes meu também. E é algo que a galera tem que ver com muito carinho também. Foquem no checkout de vocês, não deixe diferente da loja de vocês, beleza? Porque é uma etapa muito importante. É ali que você vai converter o seu cliente. E você até falou de um ponto que eu acho interessante pra caramba, que é a questão do checkout abrir em outra aba, né? Muita gente não sabe disso e eu vou te explicar agora o que é um checkout transparente. Checkout transparente, isso é uma grande vantagem, tá? Por quê? Quando a pessoa clicar para comprar o produto, não vai abrir uma outra aba para abrir o checkout. Ele vai abrir na mesma página. Ou seja, ele não tem que carregar uma nova aba para ver de fato o que tá ali para ele preencher.
Você clicou em comprar agora, na mesma página do produto já vai aparecer lá o checkout na hora. Ou seja, isso é o checkout transparente. Isso que gera mais credibilidade e aumenta a sua conversão, que é o que a gente tem aqui. Porque muita gente chega nos eventos, pô, eu vi que vocês têm essas vantagens do checkout transparente, mas o que que é? Muita gente acha que é um checkout que dá para editar. Não, nosso checkout dá para editar, código aberto e Sim. tudo mais, mas o checkout transparente é um checkout que não abre em outra aba, entendeu? Para ficar muito claro, porque muita gente não sabe. E, cara, com tanto insight que você tá passando aqui, até sobre temas, agora eu queria até dar uma brecha pra gente entrar com a nossa dinâmica do Panda Quest. Como que funciona? A gente vai sortear 3 cartas e 3 temas diferentes pra gente saber qual que é o melhor insight que você tem sobre cada tema que a gente vai tirar. Perfeito. Beleza? Então vai ser sortido e tudo mais, e eu quero o melhor insight seu sobre cada tema. Então toca a vinheta do Panda Quest com o Guilherme Sabino. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest com o Guilherme Sabino. Cara, eu vou tirar a nossa primeira carta. Faça as honras, tire essa aqui, não vê e coloque ela aqui no meio. Eita, tirou algumas. Deixa eu ver agora. Eu vou tirar mais uma. Eita. Elas estão bem enquadradas aqui. Escolhe uma pra gente tirar a nossa primeira carta. Ixi, na esquerda. Essa aqui? Isso. Beleza. Cara, nosso primeiro tema é Google Ads. Qual que é o melhor insight que você pode dar sobre Google Ads? Pode ser sobre tráfego, sobre tema, o que você mais entende sobre Google Ads? Vamos lá, Google Ads. O Google é um público mais quente, tá? Um público que vai com mais intenção de compra porque ele já tá procurando o produto, tá? O que eu recomendo ali na loja de Google, tem que olhar com mais carinho do que a loja do Facebook. Em relação a tema também, porque é um público mais quente. Ele tá entrando em várias lojas ali, e lojas que dominam o leilão do Google são marcas gigantes. Então ele já entrou em outras lojas enormes, tá na sua ali, então você tem que demonstrar isso também. Sobre o tráfego ali, Google é uma plataforma que você tem que ter paciência, não é uma plataforma que você anuncia hoje e daqui uma semana tá fazendo 10k, 15k e já tá escalando. É trabalho de formiguinha, você começa a anunciar para daqui um mês e meio, um mês tá colhendo, e em algumas etapas você fica até no prejuízo, e isso é normal, tá? O importante é vocês terem essa consciência. Vocês podem subir uma campanha e hoje está no prejuízo, amanhã está no prejuízo, só que ela é uma plataforma que precisa colher dados. Você precisa dar mais tempo para ela entender o seu público e começar a direcionar os seus anúncios para o público certo. Então, quando for subir uma campanha ali, tenta fazer uma pesquisa da possível persona daquele produto, quando você já for anunciar. Que daí você já começa com uma idade próxima do seu público, o interesse ali pode jogar na primeira campanha e dar mais dias. Pode subir uma PMax, por exemplo. Vai subir a primeira PMax, pode subir com R$40. Deixa ela turrar por mais dias, 7, 6 dias ali. Você vai ficar no prejuízo, na maioria das vezes, no terceiro, no segundo, no quarto, no quinto dia, mas a partir do 7º, 8º, 9º, 10º, você começa a ter um lucro, aí você vai aumentando o orçamento. Então, basicamente, Google é um trabalho de formiguinha, e algumas vezes você vai tomar... Inicialmente, você pode tomar prejuízo, é normal, não se afobe em relação a isso. E a loja, olhem com mais atenção a sua logo, a sua paleta de cores também. E o bom é que o Google ele passa uma constância maior, né? Não é igual o Facebook, você desligar ali, acabou. Exato. Ele ainda consegue, porque tem a questão de o search ser muito forte, as tags serem muito fortes também, e o Google engloba não só o próprio Google, mas o YouTube também. Isso. Então acaba pegando outras vertentes, isso é muito legal também, cara, além de ser muito inteligente. Eu acho o pixel do Google mais inteligente que o do Facebook. Eu também acho. Bem Até mais. porque, pô, você vai precisar alguma coisa, você precisa onde? No Google. Exatamente. Ou no ChatGPT agora, né? A galera precisa muito do ChatGPT, né? Ótimo. E até por conta do merchan também, né, mano? Quem consegue Também. aprovar o Tem merchan... a prova merchan hoje, pô, e tanto que tem muita gente que compra o próprio merchan aprovado Exatamente. de outras pessoas também, né? Exatamente. A galera ela tem uma loja com merchan aprovado, mas não anuncia exatamente por isso que eu falei. Porque ela começou a anunciar e começa a tomar prejuízo. E ela acha, pô, o que eu tô fazendo de errado aqui? Mas é normal do Google, só que eu tô falando isso pra vocês e não é pra vocês ficarem menos 400 negativos, menos 500 e achar que é normal. Tomem cuidado com isso, beleza? E por isso que é muito bom a pessoa saber as métricas antes de começar Isso. no mercado também. Não adianta você pegar, ver a aula ali, comprou um curso e já querer querer aplicar e já era, porque você pode estar acabando o seu caixa. Então estude bastante. Eu sei que muita gente vira e fala,
só comece e depois você alinha tudo mais, mas tipo, comece, mas também estude no meio do caminho para você também não se ferrar. E agora vamos para a nossa segunda carta, vamos ver qual que é o tema. E olha só, a gente falou de Google e o nosso segundo Facebook. tema foi Facebook Ads, cara. E você, como você rodou mais Facebook no caso, qual que é a melhor dica? Pode até englobar as questões que você mais entende Uhum. sobre Facebook Ads. Cara, vamos lá, Facebook, tá? A BM mais forte que eu tive foi uma que ela não caiu por um longo período de tempo. Tava conseguindo rodar bastante produto nessa BM, alguns produtos com oferta mais forte, outras mais de boa. E chegou um ponto que eu consegui utilizar os lookalike de compra. O de compra, para quem não sabe, é um dos públicos mais fortes que tem no Facebook. Algumas pessoas têm BMs muito fortes que rodaram bastante e que elas conseguem criar o público de lookalike de compras e não criaram ainda para jogar em alguns produtos. Então prestem atenção nisso. E outro hackzinho também que eu fiz bastante e sempre deu certo para mim foi juntar o público de lookalike, de initiate checkout e inclusão de compra, tá? Initiate é quem clicou no botão de comprar agora e foi pro checkout. E inclusão é a pessoa que foi pro checkout e preencheu as informações. Então é um público mais qualificado. Juntem esses dois públicos em uma campanha, tá? E façam um teste. Pra mim, sempre funcionou muito. E eu não vi até hoje uma pessoa falar sobre isso, tá? Perfeito, cara. E até mesmo sobre isso, é um tema que entra como uma parte do funil, muito Uhum. importante, que é o Initiate Checkout, ali é onde a pessoa tá muito quente para finalizar aquela compra Isso. e por algum motivo ela não finalizou. Aham. Então a pessoa pode até pegar e, por exemplo, manda uma mensagem, porque você captou o lead dessa pessoa. Ela, querendo ou não, tá nos rascunhos. E na Cartpanda, se você usa o Checkout Cartpanda, se você, por exemplo, entrar em rascunhos de pedidos, vai ter lá os dados da pessoa que começou a preencher o checkout e não terminou. Ou seja, você pode ter o telefone e pelo menos o e-mail ou o nome completo dela. Então você consegue chamar essa pessoa pelo e-mail ou celular e entender o porquê que ela não finalizou a compra. Vale muito a pena você fazer isso porque você vai conseguir não deixar dinheiro na mesa. E agora, vamos pro nosso terceiro tema, que é um medo do Guilherme Sabino. Cara, qual que é o maior medo ou um medo que você tem? Pode ser da sua vida pessoal, pode ser até Hum. sobre o mercado de drop. Um medo que você tem. Perder uma pessoa mais próxima, algum parente. Eu vi a minha família se distanciar, né? E isso é um dos motivos que fez com que eu chegasse aonde eu estou hoje, ter uma boa condição para estar sempre reunindo a minha família. Minha família é bem reunida, então assim, quando a gente dá uma festa, vem muita gente, é sempre muito bom. E cara, é o que me deixa mais feliz. Cara, carro, moto, eu não tô nem aí pra isso. O importante é a gente fazer esses momentos com a família e pra mim, eh, o medo principal é eu ver tudo isso acabar, entende? Eu ver as pessoas ali se afastando, pessoas mais próximas de mim, é o que me dá mais medo. E isso, de fato, no caso, é o que a gente denomina de riqueza, né? Poder ter Exato, esses momentos, ter pessoas próximas de você que não estão junto com você pelo que você tem, mas pelo que você é. exato. Então, acho que essa é uma das coisas mais valiosas que tem. Essa é a diferença de uma pessoa de valor, de uma pessoa que prefere mostrar coisas de valor. Eu acho que o que você atrai é muito importante. Então, quando você é uma pessoa que dá mais valor a essas coisas, você atrai pessoas também que têm uma linha de raciocínio igual à sua ou parecida, pelo menos. E, Exato. cara, até no mercado que a gente tá aqui, é o dropshipping, a gente vê muito dessa questão, às vezes, da pessoa que foca mais em comprar o carro, moto, não sei o quê, e acaba perdendo esse tipo de princípio. Para Uhum. você, isso foi um combustível? Você tá mais próximo da sua família, querer aproximar, porque você falou ali no começo que você começou a entrar nesse mercado para você dar dar mais acessibilidade para sua família, dar momentos melhores, dar uma condição muito Uhum. melhor. Então, para isso, você acha que foi o principal combustível para você começar ou você sentiu que, pô, se eu fosse sargento, eu talvez não conseguiria dar a condição que eu realmente queria dar para minha família? Perfeito. É exatamente isso, Felipe, é a minha família. E até nos dias de hoje, cara, é aquele gás que, assim, quando você tá de madrugada ali trabalhando, 3 horas da manhã, com sono, cansado, você lembra que tem pessoas ali que por tudo que eles te proporcionaram, você tem que retribuir eles por essa reciprocidade. Então, assim, por tudo que eu já passei na minha vida, pela infância mais
perfeita que eu poderia ter, a minha adolescência, por tudo isso. Eu quero passar para minha família ou proporcionar os melhores momentos da vida deles e também não deixar passar por nenhum momento que precise de dinheiro e não tenha. Então, o combustível máximo para mim hoje, nos dias de hoje, é minha família, cara, acima de tudo. Acima de qualquer carro, moto, absolutamente tudo. Quando eu comecei a fazer grana, eu não pensava em ter carro, moto. Eu tava focado ali dentro de casa ainda, de, por exemplo, falar pra minha mãe, pode ir nesse restaurante aqui, toma meu cartão e não olha o preço. Pede tudo que a senhora quer, toma o melhor drink, pede o melhor prato e não olha o preço. Porque pensa comigo, a minha mãe tem 40 e poucos anos. Ela nunca teve uma experiência dela, da vida dela, de entrar no restaurante e conseguir não ficar olhando o preço. Entende? Eu tenho... Quantos anos eu tenho, eu tenho 24 anos. Eu já passei por essa experiência. E minha mãe, por toda a batalha que ela já teve, bem maior, bem mais forte do que a minha, não passou por isso ainda. Então eu priorizo. Meu pai, a mesma coisa. Então eu foco 100% neles primeiro e depois em mim, porque eu tenho tudo que eu quero, né, mano? Não me falta nada. E, cara, até pra aproveitar o que você tá falando, o que você pode dizer pros seus pais que te apoiaram, pro seu pai que te deu os R$ 2.000 ali pra te ajudar logo no início, pro seu irmão também que tava com você nessa trajetória, pra tua família que te apoia, pros teus amigos, pros teus clientes também que estão assistindo esse podcast, o que você pode falar e agradecer pra eles olhando nos olhos deles? Então, pro meu pai, pra minha mãe, a senhora lembra que em um ano novo, que foi em 2020, 2021, que eu falei pra senhora que eu iria mudar a nossa vida, que o nosso game ia virar. Esse ano novo eu só passei com a minha mãe, a gente estava conversando bastante, eu falando sobre o mercado. Nossos pais vai ter objeção em relação a isso, porque é uma realidade muito distante do que eles são acostumados. Então eu falei pra senhora que o nosso game iria virar, que eu iria proporcionar momentos pra nossa família, tá? Que eu ia dar o máximo de orgulho ali pra senhora, pro meu pai também, por tudo que vocês já fizeram por mim, o que eu faço hoje em dia ainda é pouco. E eu vou fazer muito mais pela gente ainda. E, cara, pros meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos que é gêmeo comigo, e o meu irmão mais velho, que tá na luta todos os dias ali, até de madrugada, trabalhando bastante também pra virar o game dele. Mano, uma hora teu game vai virar, e eu sou muito feliz por ter vocês trabalhando comigo. Não tem coisa melhor de que, cara, a sua família te apoia ali, você trabalha com eles e dá muito certo. Eu tenho uma equipe muito braba, que são muito dedicados, todos os dias ali, ficam até de madrugada comigo às vezes. Falei pra vocês que a gente, quando lançasse, ia ser a maior do Brasil. A gente já é a maior do Brasil. E falei também que um dia a gente seria os maiores do mundo. Aguardem. Pra galera que quer conhecer um tema seu, você tinha comentado comigo no off que tem um tema seu gratuito que a galera pode usar, e até acho que seria um presente legal pra galera. Como que ela consegue acessar esse tema? Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui, Felipe? Quando eu comecei no Drop, cara, eu não sabia com qual tema começar, eu não tinha bons temas. Então, pra você que está nos assistindo, eu vou dar um brinde pra vocês, tá? Aqui no link, o Felipe falou, né? Vou deixar um link de um tema meu gratuito, tá? Que tem tudo que vocês precisam. Vocês só vão precisar se preocupar em montar uma boa logo, um bom banner e uma boa paleta de cores. De resto, não precisa configurar no tema, porque ele já vai vir pronto para você, que é iniciante, beleza? E esse tema, tanto para Shopify e quanto para Cartpanda também, para quem quiser utilizar o tema lá na plataforma, perfeito? Então vai ter adaptação para as 2 plataformas. E cara, pra gente finalizar, o que você acha que pra pessoa que tá com muita dificuldade hoje, tá indo dormir de madrugada, não consegue virar o game, você acha que ela precisa ouvir, que você, na época que você estava começando, você precisaria ouvir? Um dia, eu fui a pessoa que estava aí do outro lado, assistindo outras pessoas fazendo podcast também. O mercado, ele dá certo, sim. Tem muito guru no nosso mercado que posta um resultado fake, mas tem alguns resultados que são verdadeiros. Então, o mercado dá muito certo, sim. Cara, cabeça forte, sempre. Em nenhum momento eu pensei em desistir. E quando a gente pensa nisso, abre mais brechas para, de fato, isso estar acontecendo. Então, pensamento forte sempre. Estudem sobre a lei da atração, que vai ajudar
vocês demais e também tem uma frase que todos os dias antes de dormir, quando acontecia alguma coisa, eu lembrava dela, que é: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Resumidamente, todo erro que você tem, seja testando um produto ali, ou cara, algum outro problema em relação à operação, aquilo é conhecimento. É uma vantagem que você já tem de não estar repetindo aquele erro, beleza? Então todo erro que vocês tiverem, levem como conhecimento, porque lá na frente vai ajudar vocês mais ainda. É melhor você quebrar com R$ 2.000, 1.500, do que com 100 mil, 500 mil ou 1 milhão. Com certeza, cara. E além do mais, né, tudo é aprendizado, né? Você acerta, você aprendeu um pouco, mas quando você erra, você aprende mais. Uhum. Então, praticamente, você nunca sai perdendo, né? Ou você ganha, ou você aprende. Exato. Então, sempre tem esse ponto. E, cara, eu queria te agradecer, não te conhecer pessoalmente, e eu já vi muitos trabalhos seus, muitos clientes nossos utilizam o seu tema integrado junto com a gente. Queria te Perfeito. agradecer a presença, principalmente pelo trabalho que você vem fazendo, a sua equipe também, que é muito competente. Muito braba. Então, cara, de verdade, o coração continua nessa linha. A gente aprova muito o teu trabalho. Parabéns por tudo que Muito você vem obrigado. construindo. Então, até falando fora um pouco da Catpanda, muito bom te conhecer, muito bom ter você aqui, conhecer a sua história e principalmente eu sei e conheço a rotina de muita gente que tá no drop e tá querendo fazer virar e são muito parecidas com a sua história, cara. Então, Cara. eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente, vai dar gás pra muitas pessoas que ainda não conseguiram dar certo e eu queria te agradecer de coração pela sua presença, mano. Cara, muito obrigado, Felipe. Pra mim tá aqui é uma oportunidade enorme. Eu nunca pensei em estar em podcast contando um pouco da minha história. E esse é um podcast que, assim, eu já vi alguns episódios. A gente tá lá em casa assistindo, almoçando, jantando. E não imagina que um dia poderia estar ali contando sobre a sua história. Então, assim, por todo o trabalho de vocês também, eu conheço vocês desde quando era o outro nome, né? Desde aquela época ali, eu vi toda a evolução de vocês até se tornarem autoridade no mercado também e terem esse ótimo trabalho também, assim como eu pego muitos clientes todos os dias que utilizam o checkout, que utilizam o Gateway também, e é uma das únicas que eu vejo não tendo muito problema em relação à plataforma, atendimento ao cliente. Então, assim, sensacional o trabalho de vocês. Utilizo muito como inspiração pro meu trabalho também. A empresa que vocês são hoje em dia, perfeito. E, cara, recomendo demais, tá bom? E, cara, obrigado mais uma vez pela presença. E de verdade, mano, inclusive, pra você que tá de casa, acho que você foi a pessoa que mais saiu ganhando ainda. Porque além de você ganhar um tema de presente que tá aqui na descrição, a gente vai deixar o link na descrição, o tema do Sabendo de Presente, pra você. E também, se você assistiu até aqui, deixa aqui abaixo. Você pode estar no Spotify ou no YouTube. Deixa o seu comentário, porque o melhor comentário vai ganhar moletom da Catpanda, um kit completinho na sua casa. E não se esquece de deixar o seu Instagram no final do comentário. Ou se você não tiver Instagram, deixar o seu e-mail. Mas não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tá ouvindo esse episódio pelo Spotify? Já salva essa playlist para você não perder nenhum episódio incrível como esse que você ouviu aqui, para com certeza ter mais insights e ter mais sucesso, porque logo mais pode ser você aqui sentado comigo contando a sua história. Guilherme, obrigado pela presença, mano, e principalmente você que assistiu até aqui. Muito obrigado também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.